O ano era 1945. Enquanto o mundo celebrava o fim de uma guerra, outra silenciosa era declarada. Uma guerra não contra nações, mas contra a autonomia das pessoas. Uma guerra contra o conhecimento que crescia de graça no seu quintal. Naquele exato momento, com o surgimento da produção em massa de medicamentos sintéticos, a indústria farmacêutica tomou uma decisão. Tudo o que a natureza oferecia de graça deveria ser enterrado, esquecido, transformado em mato ou erva daninha. Eles sabiam com absoluta certeza que uma planta comum, tratada como lixo, a quebra-pedra, era capaz de dissolver cálculos renais com mais eficiência que qualquer procedimento cirúrgico caro e doloroso. Eles sabiam que as folhas de tanchagem, um curativo vivo, fechavam feridas e combatiam infecções com uma potência que envergonhava os antissépticos de farmácia. Era um conhecimento proibido, pois não podia ser patenteado. Uma solução definitiva não gera clientes recorrentes. Como nós sabemos que essa supressão foi intencional? Porque os documentos não mentem. Existem registros, patentes guardadas a 7 chaves, de laboratórios estrangeiros tentando se apropriar dos compostos ativos da quebra-pedra. Eles não queriam que você soubesse do poder da planta. Eles queriam te vender esse poder encapsulado e com um preço absurdo. Mas esse conhecimento se recusa a morrer. Se você sente que existe uma verdade enterrada sob o concreto da modernidade, se você desconfia de um sistema que lucra com a sua dor, você encontrou o seu lugar. Este é o nosso canal. A sua inscrição aqui não é um número, é uma declaração de autonomia. A origem desse conhecimento não vem de um homem de jaleco branco em um laboratório estéril. Não há um inventor com um nome famoso para você pesquisar. O protagonista desta história é o observador silencioso. O agricultor que via suas cabras mastigarem uma planta específica quando adoeciam. A avó indígena que aprendeu com a avó dela qual folha estancava o sangramento de um corte profundo em minutos. Esse conhecimento não foi criado, ele foi decodificado da própria terra ao longo de séculos de observação paciente. E foi exatamente essa ausência de um dono, de uma patente, que se tornou a sua maior ameaça. Nós encontramos a prova. Não é uma teoria, é um documento. Veja bem esta imagem. É uma cópia do protocolo farmacêutico suíço CH-CTB12, datado de 1948. Um documento enterrado em arquivos que eles achavam que ninguém jamais encontraria. Nele, químicos de um conglomerado europeu descrevem, com uma precisão cirúrgica, os compostos que eles isolaram da Phyllanthus neruri, a nossa quebra-pedra. Eles mapearam a filantina e a hipofilantina, as exatas substâncias que nós sabemos que dissolvem os cálculos renais. O objetivo do documento não era celebrar a cura, mas sim encontrar uma forma de sintetizar esses compostos para registrá-los como propriedade intelectual. Eles queriam te vender em pílulas o que a natureza te dá de graça na calçada. Eles sabiam, e está escrito no relatório, que o chá concentrado da planta era capaz de desmanchar cálculos renais de até 12 milímetros em menos de 3 semanas, transformando-os em uma poeira inofensiva, expelida sem dor. 12 milímetros! Isso é o tamanho de uma ervilha, um problema que hoje levaria você a uma mesa de cirurgia caríssima, resolvida com um mato. Isso pareceria ficção, eu sei. Soaria como uma história exagerada se não existissem os relatórios dos postos de saúde rurais dos anos 30 e 40, antes da grande supressão farmacêutica. Nesses documentos amarelados, médicos descreviam com espanto como feridas abertas, que supuravam há dias, eram tratadas com um cataplasma de tanchagem. Eles relatavam que em 48 horas, a infecção regredia e um tecido novo, rosado e saudável, começava a se formar. A planta não apenas limpava a ferida, ela agia como uma fábrica invisível, acelerando a regeneração celular de uma forma que envergonhava os antissépticos à base de iodo da época. Era uma anomalia biológica acontecendo na frente deles. Um curativo vivo, de graça, que brotava nas frestas das pedras. E foi esse poder,
Essa eficiência anômala que assinou a sentença de morte desse conhecimento. A indústria não podia competir com a gratuidade, então eles não competiram, eles silenciaram. Eles usaram seu poder financeiro para reescrever os livros de medicina, para treinar os novos médicos a desconfiar de qualquer coisa que não viesse em uma caixa lacrada. Eles nos convenceram a chamar o nosso remédio mais potente de erva daninha. Mas como? Como uma simples folha de tanchagem sabe exatamente onde a infecção está? Como a quebra-pedra sabe qual cristal dissolver? A resposta não está apenas na química, que eles até tentaram patentear. A resposta está na física, uma ciência que eles rezam para que você nunca entenda. O que eles nunca te contaram é que nós vivemos dentro de uma bateria gigante. A Terra, o solo sob nossos pés, está carregada negativamente transbordando de elétrons livres. A ionosfera, quilômetros acima de nós, está carregada positivamente. Entre o céu e a Terra existe uma tensão constante, um campo elétrico invisível chamado gradiente de potencial atmosférico. São de 100 a 300 volts para cada metro de altura. Agora mesmo, enquanto você me escuta, existe uma diferença de potencial de centenas de volts entre a sua cabeça e os seus pés. Nós vivemos e evoluímos banhados nessa energia sutil. Agora, olhe para a planta, para essa erva daninha. Ela não é apenas matéria orgânica. Ela é uma antena de carne e osso, um condutor biológico perfeito. Suas raízes estão cravadas no polo negativo, na terra, absorvendo essa carga. Suas folhas se esticam para o céu, para o polo positivo. O que acontece dentro dela? Uma corrente elétrica minúscula, mas constante. A planta é uma pilha natural puxando energia da terra e equilibrando-a com a atmosfera. Quando você macera uma folha de tanchagem e a coloca sobre uma ferida, você não está apenas aplicando os seus compostos químicos, você está aplicando um circuito biológico vivo sobre uma área do seu corpo que está em caos elétrico. Uma inflamação, uma infecção, é uma zona de desequilíbrio iônico, uma anomalia no campo elétrico do seu próprio corpo. A planta, com sua carga organizada e natural, age como um diapasão. Ela impõe sua ordem sobre o caos. Essa microcorrente que flui através dela estimula o que a ciência chama de potenciais de ação nas suas células. É um comando elétrico, uma ordem em nível celular que diz: organizem-se, regenerem, expulsem o invasor. A planta não está apenas nutrindo, ela está religando a fiação da sua biologia. E é aqui que o conhecimento enterrado se torna ainda mais profundo. Você já viu imagens antigas? Ou talvez seu bisavô fizesse isso, de pessoas fincando uma haste de cobre no solo, ao lado de uma planta medicinal. Isso não era superstição, era tecnologia suprimida. O cobre é um dos melhores condutores elétricos que existem. Ao fincar uma haste de cobre conectada à base da planta, nossos ancestrais não estavam fazendo um ritual, eles estavam amplificando o circuito. Eles transformavam aquela corrente minúscula em um fluxo de elétrons mais potente e direcionado, aumentando a capacidade de cura da planta em 10, 20 vezes. Eles não sabiam os termos íons ou gradiente atmosférico, mas eles entendiam o princípio fundamental. A vida é eletricidade. E eles sabiam como usar as ferramentas que a própria Terra fornecia para modular essa eletricidade a favor da saúde. Você entende a ameaça que esse conhecimento representa? Como a indústria farmacêutica pode patentear o campo elétrico do planeta? Como eles podem te vender uma haste de cobre por R$ 200 a caixa? Eles não podem, então a única solução foi enterrar essa ciência. Chamá-la de crendice, de magia, de placebo. Eles preferem te vender máquinas de dezenas de milhares de reais que emitem pulsos eletromagnéticos para acelerar a cicatrização óssea. Uma tecnologia que imita, de forma grosseira e cara, o que uma tanchagem e um pedaço de fio de cobre fazem de graça. Eles nos venderam o veneno da complexidade para nos afastar da simplicidade poderosa da natureza. Essa é a libertação que eles temem.
E essa ciência elétrica, essa tecnologia viva que eles tentaram apagar, não se limita à tanchagem ou à quebra-pedra. O que mostrei a você até agora é apenas a fechadura da porta. A verdade é que existe um arsenal biológico inteiro, um conjunto de protocolos de autonomia que foram sistematicamente enterrados sob o concreto do progresso. Cada planta, cada mineral, cada técnica ancestral que oferecia uma solução definitiva e barata foi declarada obsoleta, perigosa ou simplesmente classificada como folclore. Eles contaram com o nosso esquecimento. Contaram que nós ficaríamos tão impressionados com as luzes brilhantes dos laboratórios que esqueceríamos da energia silenciosa que pulsa sob nossos pés. O método da haste de cobre que amplifica o poder de uma planta é apenas um de mais de uma dúzia de protocolos que transformam elementos simples do seu quintal em ferramentas de cura tão potentes que fariam a indústria farmacêutica tremer. Eles não querem que você saiba como criar uma bateria de argila que puxa a inflamação de uma articulação dolorida para fora do corpo como um ímã. Eles rezam para que você nunca descubra como transformar um simples galho de picão preto em uma antena de imunidade, um dispositivo biológico que fortalece suas defesas de uma forma que nenhuma vitamina sintética consegue imitar. Eles silenciaram o conhecimento sobre como a água solarizada em garrafas de cores específicas pode reestruturar a sua biologia celular em questão de semanas. Cada um desses métodos é uma ameaça direta ao modelo de assinatura que nos aprisiona. A dor crônica gera clientes eternos. A saúde plena gera liberdade. E a liberdade deles é o nosso prejuízo. Por anos nós viajamos, escavamos arquivos empoeirados e conversamos com os últimos guardiões desse conhecimento para reunir esses protocolos proibidos. Nós decodificamos a ciência por trás do que eles chamavam de magia. Se você sente que está pronto para ir além, para resgatar não apenas uma planta, mas o sistema operacional completo da farmácia da natureza, eu juntei tudo em um guia, um dossiê completo, o mapa para esse tesouro enterrado. Lá estão os mais de 12 protocolos detalhados, passo a passo, com a ciência rústica que eles não querem que você entenda. Este não é um produto, é um manifesto. É o financiamento da nossa escavação, o combustível para continuarmos trazendo à luz o que foi propositalmente deixado na escuridão. Se você quiser ter acesso a todo esse arsenal de autonomia, o mapa completo está no primeiro link da descrição. É a sua escolha dar esse passo. Mas o conhecimento precisa continuar, porque o que eles fizeram com as plantas foi apenas o começo. A verdadeira supressão, a mais profunda de todas, foi o que eles fizeram com o solo. Eles não pararam nas plantas. A supressão do nosso remédio natural foi apenas o ensaio geral. A verdadeira obra-prima da dependência foi o que eles fizeram com a fonte de tudo, o solo. Para entender a dimensão dessa guerra silenciosa, precisamos voltar novamente para o fim da Segunda Guerra. Enquanto a indústria farmacêutica enterrava a tanchagem, a indústria química, sua irmã mais velha e mais cruel, olhava para os campos. Eles tinham um problema de excesso de estoque. O processo Haber-Bosch, que permitiu a criação de explosivos em massa, a partir do nitrogênio do ar, agora estava ocioso. E eles, com uma genialidade perversa, reembalaram o veneno da guerra como o alimento do futuro. A produção de fertilizantes sintéticos, o famoso NPK, explodiu. Saltou de algumas centenas de milhares de toneladas antes da guerra para mais de 100 milhões de toneladas anuais nas décadas seguintes. Veja bem os gráficos da época. A propaganda mostrava colheitas milagrosas, plantas crescendo mais rápido, maiores, mas eles omitiram o que acontecia por baixo da terra. Eles nos apresentaram a lógica mais destrutiva da história da agricultura, a lógica do modelo de assinatura. Um solo vivo, rico em matéria orgânica e micróbios, é uma solução definitiva. Ele se autorregula, se autofertiliza. Ele é um ativo que se valoriza com o tempo. Um solo assim não gera clientes. É um péssimo negócio.
A solução deles: matar o solo, transformá-lo em um substrato inerte, um mero suporte físico para as raízes, um viciado químico. Ao aplicar o NPK ano após ano, você destrói a microbiologia que disponibiliza os nutrientes de forma natural. O solo perde sua capacidade de se alimentar sozinho. E no ano seguinte, o que você precisa fazer? Comprar mais NPK. Eles não venderam um produto, eles venderam uma assinatura vitalícia de dependência. E como eles nos convenceram a trocar o ouro pela poeira? Com a mesma tática: a supressão pelo ridículo. A academia, irrigada com o dinheiro dessas novas corporações químicas, começou a reescrever os livros de agronomia. O conhecimento ancestral de compostagem, de adubação verde, de rotação de culturas, foi subitamente reclassificado como atraso, como pseudociência. O agricultor que conversava com a terra foi transformado em um caipira ignorante. O novo herói era o engenheiro de jaleco branco com uma prancheta e uma receita de venenos químicos. A mídia celebrou a Revolução Verde, mas nunca mostrou o preço. O solo se tornou silenciosamente viciado, a água foi contaminada e os alimentos, embora maiores, tornaram-se nutricionalmente vazios, ocos. Eles nos fizeram acreditar que a natureza era ineficiente e que precisava da muleta química deles para funcionar. Eles enterraram a autonomia do agricultor sob toneladas de um pó branco que prometia vida, mas que, a longo prazo, só entregava dependência e morte. Essa foi a maior ameaça de todas, porque ao controlar o solo, eles passaram a controlar a base da nossa própria existência. Você pode pensar que tudo isso é história, relatos de um passado distante, de um mundo que não existe mais. Você pode até duvidar, pensando que, se esse conhecimento fosse tão poderoso, a ciência moderna já o teria comprovado. E é aqui que a armadilha deles se desfaz. Porque a verdade tem um péssimo hábito de não permanecer enterrada para sempre. A própria ciência que eles usaram para nos ridicularizar, a mesma que chamou nossos avós de ignorantes, agora é a arma apontada de volta para eles. A prova não está mais apenas em documentos amarelados. Ela está em relatórios de laboratório, com selos e assinaturas de doutores que, provavelmente a contragosto, foram forçados a admitir o que nós sempre soubemos. Salte comigo para o presente. Veja esta publicação de apenas alguns anos atrás da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. Um estudo que eles provavelmente rezaram para que nunca saísse do círculo acadêmico. Eles realizaram um experimento em escala colossal, cobrindo mais de 20.000 hectares de terra, o equivalente a uma cidade pequena. De um lado, eles continuaram com o modelo da indústria, o veneno do NPK, os pesticidas, a receita padrão da dependência. Do outro lado, eles aplicaram os princípios ancestrais que foram silenciados. Eles não usaram adubos sintéticos. Em vez disso, reintroduziram a vida no solo com compostagem massiva, pó de rocha e culturas de cobertura, exatamente como os agricultores faziam há 100 anos. Eles religaram a fiação da terra. O objetivo era comparar os dois modelos, talvez para provar de uma vez por todas a superioridade da química moderna. Mas o resultado foi uma sentença. Foi a validação científica de tudo o que eles tentaram apagar. Nos lotes que usaram o método ancestral, o uso de pesticidas e fungicidas foi reduzido em mais de 75%. 75%. A razão é simples. Um solo vivo gera plantas eletricamente equilibradas, com um sistema imunológico forte. Elas não são um alvo fácil para pragas, mas a revelação mais chocante foi a produção. Contra toda a lógica que nos foi ensinada, as colheitas não diminuíram, elas aumentaram. Um aumento médio de 15% em grãos e vegetais, 15% a mais de comida, com 75% a menos de veneno. Em 20.000 hectares, eles não descobriram nada novo. Eles apenas provaram com seus próprios métodos que o conhecimento enterrado estava certo o tempo todo.
Eles provaram que um solo vivo não é apenas mais saudável, ele é mais produtivo. O estudo concluiu, com a linguagem fria da ciência, que a reativação da microbiologia do solo era a chave para a segurança alimentar e a sustentabilidade. O que eles não disseram, o que está nas entrelinhas, é que essa reativação é a sentença de morte para o modelo de assinatura da indústria química. Isso não é uma descoberta, é uma confissão. É a prova irrefutável de que eles sabiam, ou deveriam saber, que o caminho que nos forçaram a seguir era o caminho da doença, da dependência e da destruição. Cada hectare de solo que foi morto nas últimas décadas não foi um acidente, foi um projeto. E agora nós temos o recibo. Chega de teoria, a libertação é prática. O que vou te entregar agora não é uma dica. É um protocolo que foi enterrado de propósito porque é simples demais, barato demais e eficiente demais. Eles rezam para que você ache isso complicado, mas a verdade é que a natureza opera com uma simplicidade brutal. Pegue um papel, anote. Você vai construir a sua primeira antena eletrocultural, uma ferramenta para amplificar a energia vital do seu solo e das suas plantas. Você vai precisar de um único material, fio de cobre nu, sem capa plástica. A bitola 12 ou 2,5 milímetros é a ideal, a mesma usada em chuveiros. É um condutor perfeito. Você vai cortar um pedaço de mais ou menos 1,5 metros. Em uma das pontas você vai criar uma espiral. Use um cabo de vassoura ou uma garrafa como molde. O segredo que eles silenciaram está na direção. Se você está no hemisfério sul, como nós no Brasil, a espiral deve ser enrolada no sentido anti-horário. Imagine a água descendo pelo ralo. É essa a força que você está imitando, a força de Coriolis. Você está criando uma antena sintonizada com a rotação da Terra. Faça a espiral com um diâmetro de uns 7 a 10 centímetros com 5 ou 6 voltas. A outra ponta do fio ficará reta. Agora, o segredo técnico final, a parte que faz toda a diferença entre um ritual vazio e a ciência aplicada. A espiral, que é a sua antena, deve ficar para fora da Terra, apontada para o céu. A haste reta você vai enterrar, mas não de qualquer jeito. Use uma bússola, pode ser a do seu celular. A ponta da haste enterrada deve estar alinhada com o norte magnético. E a profundidade? Exatamente 20 centímetros, nem mais nem menos. Você está cravando um diapasão na Terra, alinhando-o com o campo magnético do planeta para puxar a energia de forma otimizada. Crave essa antena ao lado de uma planta doente, de um canteiro que não produz, ou de uma das plantas medicinais que falamos. E espere. Agora o desafio. O desafio de risco zero. Eles contam com a sua dúvida, com o seu ceticismo treinado. Eles querem que você pense que isso é bobagem. Um pedaço de fio de cobre custa alguns reais. Custa menos que um café. Custa menos que a caixa do veneno que eles te vendem para matar as pragas que só atacam suas plantas porque elas estão eletricamente doentes. Faça o teste. Você não tem nada a perder, exceto a sua dependência. Coloque uma antena em metade da sua horta e na outra não. Em 2 semanas, compare as folhas, as pragas, a vida. Deixe a própria natureza te mostrar a prova que eles tentaram apagar. O que você faria se soubesse que as soluções mais poderosas não custam quase nada? O que você arriscaria se o dinheiro não mandasse no mundo? Este é o conhecimento que eles temem. A sua inscrição neste canal e a ativação das notificações não é para nos dar números, é para garantir que você não perca o próximo arquivo que vamos abrir, porque a supressão do solo foi profunda. Mas o que eles fizeram com a água é um crime ainda maior.